Fala galera, tudo bem? Você está em mais uma aula aqui da Academia do Comex comigo, Gabriel Bernardes. E a aula de hoje, vamos estar falando do Dicionário do Comex. Isso mesmo. Eu reuni num material os principais nomes e seus significados para você, que é iniciante no Comex ou até gente que já trabalha com comércio exterior e ainda não sabe alguns significados. Vamos lá então? Solta a vinheta aí e vamos para a aula do dicionário do Comex. Bom, gente, vou compartilhar aqui com vocês uma tela, beleza? Estou gravando aqui. Armador, galera, se liga aqui. É o primeiro nome que eu quis trazer porque tem um significado muito importante para o transporte marítimo de cargas. Nada mais é do que o dono dos containers e dos navios que transportam as mercadorias em todo o mundo. Ele é uma figura importantíssima para o comércio exterior e atualmente a gente pode falar, pelo menos hoje, né, no próximo ano, nos próximos meses isso pode mudar. São determinados três principais alianças entre os armadores no mundo. Então existem diversas empresas, diversos armadores, mas eles se uniram em três conglomerados específicos. O primeiro se chama 2M Alliance, que reúne a Maersk e a MSC, que, tipo assim, simplesmente são os dois maiores. Mas tem muita gente aí que deve estar achando que nos próximos anos eles não vão renovar mais essa parceria. Depois da 2M, existe a Ocean Alliance, que reúne a CMA-CGM, a COSCO, a OCL e Evergreen. Esses quatro estão unidos na Ocean Alliance. E a The Alliance, que reúne Hapag-Lloyd, HMM, Yang Ming, Ocean Network Express, a famosa One, daqueles containers rosas. Então são os três principais, beleza? Por que eles fazem isso? Para que juntos eles possam fomentar mais cargas e não ter tanto custo, ou se ter os custos, eles vão poder ratear melhor os custos. Combinado? E você que está assistindo essa aula vai poder baixar esse mesmo dicionário que eu estou colocando aqui em PDF, para você ir acompanhando comigo. Fechou. Vamos para a segunda palavrinha do nosso dicionário. Incoterms. O que seria isso, Gabriel? São termos internacionais de comércio. Para fins mundiais, né, para fins internacionais de negociação, foi estabelecido o Incoterms para que fique padronizado quem é responsável pelo transporte da mercadoria até certo ponto. Beleza? Eu não vou falar quais são os Incoterms. Aqui nesse tópico é para você apenas saber o significado da palavra Incoterms. Combinado? O Incoterms em si a gente vai ter uma aula exclusiva para ele. Terceiro, os agentes de carga, Gabriel. Me diz o que significa agente de carga, Freight Forwarder, NVO, CC. São empresas que intermediam a compra e venda do espaço dos navios. Existem os armadores e logo abaixo vem essas empresas que fazem essa intermediação de negociação. Combinado? Elas normalmente compram em grandes lotes os espaços nos navios e assim comercializam para os importadores e exportadores. Gabriel, o que significa backlog? Backlog significa acúmulo de cargas em determinado lugar, tanto no armazém geral, ou no armazém alfandegado, num porto ou num aeroporto. O backlog, infelizmente, acontece muito e isso pode promover atrasos de liberação do container, da mercadoria, do embarque, tá? Container é o equipamento de metal utilizado para o transporte de carga. E normalmente ele se divide em os quatro principais. Container de 20 pés, 40 pés, flat rack e isotanque. Teu, Gabriel, o que é o chamado teu que eu tanto vejo aí? O teu, gente, significa 20 Foot Equivalent Unit, ou seja, é a unidade equivalente a 20 pés. E daí eu vou deixar a medida aqui, né, de um container de 20 pés para você ter uma medida de quanto que é um teu. Combinado? Bom,
para você que sabe, né, o container de 20 pés é aquele container pequenininho, para você que não sabe, né, agora já está sabendo. E o container de 40 pés é aquele maior, que basicamente a maioria deles, né, é quase que o dobro do container de 20. Então, um container de 20 tem um teu, um container de 40 costuma ter 2 teus. Fechou? Seguindo aqui, galera. Transit time, tópico 7. O transit time significa no tempo que é o tempo de viagem entre determinado ponto até outro ponto de acordo com aquele trajeto. Beleza? Então, legal. O free time, vamos lá. O free time, ele é o prazo, a estadia do container que determinado importador tem para usar o container entre a data da atracação e a data que foi estipulado. Vou dar um exemplo. O meu free time do container são de 10 dias. Então você tem que controlar a data de atracação, você tem que no 10º dia devolver o container vazio ao armador, porque senão você vai estar correndo o risco de pagar a demurrage, que é a principal despesa, a que mais assombra aí os importadores, porque ela é em dólar e ela é caríssima a diária da demurrage. Beleza? Então, legal. Deixa eu voltar ali no transit time um pouquinho, gente. Falei para você que é o tempo de viagem, trânsito do transporte de uma carga, como por exemplo, uma carga que levou 10 dias para sair da Argentina para o Brasil, nós dizemos que o transit time foi de 10 dias. Fechou? Beleza. Agora sim. O free time, já falei. E a demurge, o que é a demurge, Gabriel? É o valor cobrado pela sobreestadia do free time. Então você tinha lá um free time de 10 dias e entregou o container vazio no 11º, você vai pagar uma diária de demurge. Beleza? Legal. Aqui a detention. A detention é a diária que você paga para o armador caso você tenha uma sobreestadia do container que normalmente abrange na exportação, ok? O cut-off. O que é o cut-off, Gabriel? É a data de corte, que normalmente você tem que ficar ligado a ela na entrega da mercadoria num determinado armazém. Normalmente acontece nos embarques marítimos, principalmente dos LCLs, aquelas cargas compartilhadas com os agentes de carga. Então, o que acontece? O agente de carga ele tem que estufar o container, carregar a mercadoria no container no dia 10, por exemplo. Só que o cut-off, ou seja, a data de corte é no dia 5. Se você não entregar a tua mercadoria até o dia 5, ela não vai carregar nesse container do dia 10. Os agentes de carga estabelecem os cut-offs para que eles possam ter a organização e previsibilidade das cargas que vão poder serem carregadas. Então isso é muito importante para você não perder. No container full, né, o FCL, quando você carrega um container cheio de um único importador, isso também acontece. A data de corte em determinado porto, ok? Você tem que entregar aquele container liberado em determinado dia para não perder aquele navio. Gabriel, me fala agora o que é o LCL. Vamos lá, explicando agora. LCL significa Less Container Load. Ele trabalha quando é um embarque com um container compartilhado. Então imagina aqui um container onde ele divide em várias frações, cada fração é compartilhada com um importador. Então você pode ter 10 importadores no único container, cada um embarcando a sua mercadoria. FCL é a sigla do Full Loaded Container, quando a mercadoria ocupa o container todo de uma única exclusiva empresa. ETD significa, que é uma sigla em inglês, Estimated Time of Departure, data estimada de partida. O ETA também vem de uma sigla em inglês, Estimated Time of Arrive, que é data estimada de chegada. Transshipment. Estou falando aqui esses termos em inglês porque você vai ver muito termo em inglês em sites das companhias marítimas, então é legal você saber a sigla em inglês, fechou? Mas o transshipment significa transbordo.
Combinado? Que o transbordo, agora vem o próximo significado, é a ação operacional em que a carga é descarregada de determinado navio em determinado porto, ou aeronave em determinado aeroporto, e para ser posteriormente embarcada em um outro veículo. Beleza? Previsão de embarque. Em todo embarque existe uma previsão, galera. É muito diferente de embarque e chegada. Previsão é quando aquela companhia marítima, companhia aérea te dá só uma estimativa de quando vai sair. E a previsão de chegada é quando se prevê chegar. Aqui nós temos hoje a maior dor de cabeça das empresas, as previsões de embarque e de chegada. Infelizmente, do jeito que está acontecendo a logística no mundo hoje, as previsões não estão se cumprindo. E isso está trazendo muito problema aí no dia a dia. Vamos aqui para o departure, que é a partida, como eu já falei, é a saída do avião, do navio de determinado local. Beleza? A chegada é a data de chegada que efetivamente chegou, beleza? E aqui o navios, né? Trouxe aqui dois tipos, navio de carga geral e navio graneleiro. Navio com estrutura para cargas de contêineres são normalmente os navios de carga geral. E o navio graneleiro ou breakbulk são os navios com estrutura com porões que são normalmente designados para carregar commodities, né? Grãos, alimentos, enfim. Beleza? Caminhão porta-container. Gabriel, o cara me falou isso aqui do meu lado, eu não entendi bulhufas. Caminhão porta-container é aquele que tem uma prancha específica para carregar containers. Você que mora numa cidade portuária já deve ter visto aí vários desses. Omissão de navio. Me explica aí, Gabriel, o que é uma omissão de navio? Vamos lá. É a ação operacional em que a companhia marítima opta em não atracar aquele determinado navio naquele porto. Ela decide, exemplo, vou omitir o porto de Itajaí e vou atracar e descarregar aquele contêiner no porto de Santos. Isso é uma omissão de navio e, infelizmente, eles podem fazer isso. Overweight é o excesso de peso. Quando um determinado container carrega acima do peso, eles determinam lá que está sobrepeso. Overweight. Delivery. Entrega da mercadoria em determinado lugar. Beleza? Navio. Em inglês significa vessel. É isso mesmo. Toda vez que você vê a palavra vessel, significa navio. Voyage, ou viagem em português, é o número da viagem de cada navio. Todo navio que transporta uma mercadoria, né, no frete internacional é designado a ele um número de viagem. E tome nota, é importante demais você tomar ali a informação da viagem do navio, que normalmente são letras e números, porque pode ser a sua carga vir na viagem sul, mas você está acompanhando a viagem norte. Ou seja, se você acompanhar a previsão de chegada da viagem norte, você vai estar analisando de forma incorreta. Você tem que analisar a previsão de chegada da viagem sul, porque é a viagem que está lá determinado o seu container. Então, é uma informação simples, mas muito importante para você rastrear o seu container. Booking. O que é o booking, Gabriel? Nada mais é do que o número da reserva daquele seu container ou voo. Assim como nós temos nas nossas passagens aéreas quando a gente viaja. Conhecimento de embarque é o documento emitido pelo transportador internacional, que normalmente é o armador ou agente de carga. O que significa o status a bordo, Gabriel? É quando a carga está de fato em cima daquele veículo que vai transportar ela para o destino final. A descarga é o ato de descer a bordo de determinado veículo aquele container, aquela mercadoria. O carregamento é o ato de subir a bordo, colocar a bordo dentro do container, dentro do navio. O blank sailing, você tem ouvido muito falar desse tema aí, dessa palavra, galera, dessa expressão. O blank sailing, ele é o período em que os armadores não operam em determinados portos. Acontece muito entre os armadores para eles rebalancearem as suas frotas. O blank sailing fica uma semana, às vezes até mais,
sem operar em nenhum porto, para que haja um rebalanceamento do mercado para a questão de navios, espaço. Isso, na minha opinião, é muito ruim, porque você acaba congestionando os portos. Mas, infelizmente, é uma ação que você tem que saber o que é, tá? A atracação é a ação de efetiva o encosto do navio naquele porto, e a desatracação é a saída desse navio daquele porto. O que é práticos e praticagem, Gabriel? Prático é o profissional que opera o navio quando ele chega no canal de acesso de determinado porto. Então, vou dar um exemplo. O navio veio da China até o Brasil, até o porto de Itajaí, com um capitão daquele navio a bordo. Só que quando ele chega aqui às margens do porto, ele sai de cena e entra em cena o prático, que é o profissional que conhece com maestria aquele calado de acesso, aquele canal de acesso ao porto. Ele sabe manobrar corretamente aquele navio. E a praticagem é o departamento que ele trabalha. Beleza? Muito importante você saber isso, porque você vai ouvir falar e muito aí. Beleza? Flight number é o número do voo da sua carga, da sua aeronave. É importante saber o número do voo para você rastrear. Assim como no caso marítimo é importante saber o número da viagem, o flight number é importante para a carga aérea. DG, que sigla é essa, Gabriel? Significa Dangerous Goods, ou seja, carga perigosa. E non-DG é Non-Dangerous Goods, ou seja, carga não perigosa. E a carga IMO, Gabriel? Me fala o que ela é. A IMO é a Organização Marítima Internacional. Ela dividiu em 9 classes as cargas químicas, que podem ser perigosas ou não. Classe 1, explosivos. Classe 2, gases. 3, líquidos inflamáveis. Classe 4, sólidos inflamáveis. Classe 5, substâncias, combustíveis e materiais oxidantes. Classe 6, substâncias tóxicas e infecciosas. Classe 7, materiais radioativos. Classe 8, corrosivos. E a 9, mercadorias perigosas diversas. Beleza? Se ela for classificada em alguma dessas classes acima, normalmente o exportador vai precisar emitir um desses 4 documentos que eu vou falar aqui. FISPIC, que é a ficha de informação de produto químico, ficha de emergência, o MDGF, que é o Multimodal Dangerous Goods Forms, ou o MSDS, Material Safety Data Sheet, ok? Então, se prepare aí para possivelmente emitir esses documentos se a sua carga for perigosa ou conter alguma coisa perigosa. Fechou? O que são pallets, Gabriel? Alguns já sabem, mas tem gente que não sabe. São suportes para que caixas e cargas sejam colocadas em cima, alocadas em cima. Normalmente são madeiras em formato num quadrado, num tamanho aqui, numa espessura de 15 a 20 centímetros, que servem para colocar as caixas em cima. Elas podem ser tanto de plástico como de metal ou de madeira. Cubagem. O que é cubagem, Gabriel? Cubagem é a metragem cúbica da carga, que estabelece as medidas de altura, comprimento e largura em metro ou em centímetro. Beleza? O peso bruto compreende o peso da mercadoria somado ao peso da embalagem. O peso líquido significa que é o peso líquido, peso apenas da mercadoria, beleza? Quantidade. O que é quantidade, Gabriel? É quantos volumes, peças, caixas estão sendo transportados daquele determinado produto. Beleza? Então, olha aqui, gente. Tudo que eu falei até agora, tópico 48, foram temas, vamos chamar de logísticos, que nós temos temas muito simples, óbvio, mas tem temas que tem gente que não conhece, mas que você precisa saber na hora de verbalizar aí a sua rotina do dia a dia do comércio exterior. Combinado? Vamos aqui aos outros tópicos que temos. LPCO, que significa licença, permissão, certificado e outros. Você vai ouvir falar muito disso dentro do portal único da Receita Federal. Do INPE, Declaração Única de Importação, e temos a DUI,
Declaração Única de Exportação. RUC, Registro Único de Carga. CAS Number, Chemical Abstract Service, é um número identificador único para substâncias químicas. Toda vez que você tiver uma importação ou exportação de produto químico, procure saber o CAS Number. PI, normalmente é a sigla que se dá para Proforma Invoice. CI, comprovante de importação, mas tem gente que usa CI para Commercial Invoice. Outro significado, né? A Commercial Invoice eu normalmente não usa para não confundir essa sigla CI, tá bom? O que significa Commercial Invoice, Gabriel? É o documento oficial que demonstra os valores da operação, reunindo também o comprador, o vendedor, as condições de pagamento, e no Brasil ele também é conhecido como fatura comercial. Packing List, ou romaneio de carga, é o documento onde a gente traz as informações de peso bruto, peso líquido, quantidade, dimensões, ou seja, todas as informações relativas para você manusear a carga, beleza? O AWB é o conhecimento de embarque para transporte aéreo. Agora que você já sabe o que é conhecimento de embarque, sabemos agora especificadamente o aéreo, que roda em cima do AWB. E no marítimo nós temos o BL, o Bill of Lading, que é utilizado para amparar o transporte marítimo de carga, beleza? E o BL ele pode ser subnomeados como HBL, House Bill of Lading, que é emitido pelos agentes de carga, ou Master BL, o MBL, que é emitido pelo armador, beleza? Tópico 61, chegamos aqui no 61. O que é a expressão parametrizada, parametrizado? É o ato de conhecer o canal da mercadoria quando ela é submetida a uma importação ou exportação. Já ouviu falar do canal verde, canal amarelo, canal vermelho? Então, você só conhece o canal daquela importação ou exportação quando ela é submetida a uma parametrização. O canal verde, ele é quando a mercadoria entra no Brasil ou sai do Brasil sem nenhuma inspeção, nem documental, nem física. O canal amarelo é quando submete-se a uma análise documental. A Receita Federal vai ver os documentos daquela operação. Inclusive, no amarelo, ela pode querer ver a mercadoria também, ok? O vermelho é quando a Receita Federal vai inspecionar os documentos da importação e a mercadoria fisicamente também. O canal cinza é quando ela inspeciona os documentos da importação, inspeciona a mercadoria fisicamente e também a valoração da mercadoria, às vezes na questão de suspeita de fraude com o valor da mercadoria, o que a gente chama de subfaturamento. Na exportação, ao invés de falar canal amarelo, nós falamos canal laranja, que a Receita coloriu esse canal na exportação, que tem a documentação como objeto de inspeção, o canal laranja, beleza? O resto dos outros canais é a mesma coisa na Expo. E na Expo também não tem o canal cinza. Desembaraço. Quando a Receita Federal conclui as devidas análises e libera a tua carga, é quando a sua mercadoria está desembaraçada. É quando ocorreu o desembaraço. A palavra averbado é o ato que ocorre normalmente numa exportação, que leva em cerca de 3 a 7 dias, onde a Receita Federal ela vincula aquela DUI, aquela Declaração Única de Exportação, ao seu conhecimento de embarque. E imputa isso lá no Portal Único, que daí de fato você pode comprovar que a sua mercadoria embarcou de fato. A Receita com o armador vincula conhecimento de embarque com o DUI e você pode dizer que a tua carga está averbada. E por fim aqui, deixei mais uma informação sobre rolagem, que nos últimos anos tem sido uma palavra que a gente tem usado muito. O que é rolagem, Gabriel? É o ato do armador de postergar o embarque daquela mercadoria para um navio seguinte, não cumprindo com aquela data pré-estabelecida. Então, trouxe um exemplo. A mercadoria, meu container, está previsto para embarcar no navio MSC Gabriela no dia 4/11. Mas descobrimos que ela vai embarcar apenas no MSC Joana no dia 10/11. Ou seja, a gente costuma dizer que a mercadoria rolou para o dia 10. Beleza? Então, gente, esse dicionário trouxe 64 significados para você
poder entender o ABC do Comex de uma forma muito objetiva e prática no seu dia a dia. Como eu comentei, baixe ele aí, imprima e vai tomando nota com esse vídeo e ele impresso. Você vai estar preparado para deslanchar na sua carreira no comércio exterior. E qualquer palavra que você não encontrou aqui no dicionário, vá aqui nos comentários e comenta aqui com a gente. Combinado? Vou ficando por aqui, deixando um beijão para vocês e te espero lá na Academia do Comex, no método Comex Experience. Clica aqui no link da descrição e descubra a experiência profissional que falta para você entrar no comércio exterior ou ir para um próximo nível na sua carreira, para você que já trabalha, você vai encontrar no Comex Experience. Valeu, galera. Beijão e fui!